Olá pessoal, essa semana a gente vai tratar sobre o hipofracionamento da radioterapia, que é um tema bastante frequente aí no dia a dia de quem trabalha com câncer de mama. E para isso vamos comentar um paper publicado em 2013 na Lancet, que é o START Trial ou os START Trials. Nós vamos falar sobre dois trabalhos, o follow-up de 10 anos desses dois trabalhos randomizados, controlados, que tiveram como objetivo avaliar a eficácia do hipofracionamento da radioterapia, como endpoints primários, o controle locorregional e os efeitos colaterais nos tecidos saudáveis, e como endpoints secundários, a recidiva local, a recidiva à distância, a sobrevida livre de doença e a sobrevida global. Eles foram denominados START-A e START-B, foram estudos randomizados, pacientes recrutadas entre 1999 e 2002, pacientes até T3, até N1, então N0 ou N1, T1, T2 ou T3, recrutadas nesse período. Estudos multicêntricos, o START-A em 17 centros, o START-B em 23 centros. Recrutamento após cirurgia, que poderia ser cirurgia conservadora ou mastectomia, com pré-requisito de margens livres, deveria ter margens livres. As pacientes que foram submetidas à reconstrução imediata da mama foram excluídas do estudo. A randomização não foi cega, as pacientes sabiam no qual grupo estava alocado. A estratificação foi feita por hospital, por cirurgia e por intenção de boost. Então, essa definição de fazer ou não o boost deveria ser feita antes da randomização, para evitar esse viés. A paciente, durante a radioterapia, estava em posição supina. O planejamento da rádio era irradiar toda a mama com a margem de 1 centímetro, além do tecido glandular palpável. Se indicada a irradiação de drenagens, que foi aproximadamente 14% dos casos que foi indicado, irradiava fossa supraclavicular com ou sem cadeia axilar, dando também 1 centímetro de margem. O START-A teve como grupo controle o tratamento radioterápico padrão, digamos assim, 50 grays em 25 frações. E como grupos de intervenção, 41,6 grays em 13 frações ou 39 grays em 13 frações. Todos os grupos do START-A tiveram duração de 5 semanas do tratamento. O START-B teve como grupo controle o mesmo grupo controle do START-A, 50 grays em 25 frações por 5 semanas, e como grupo de intervenção 40 grays em 15 frações, com a duração inferior, duração de 3 semanas. Ambos os estudos permitiam boost, que deveria ser 10 grays em 5 frações. Mais uma vez eu lembro que o boost deveria ser definido, a sua indicação, antes da randomização, e eram incluídas as pacientes, mais uma vez, até T3 e até N1. START-A teve 2.236 pacientes, idade média de 57 anos, um follow-up médio de 9,3 anos, 85% das cirurgias foram cirurgias conservadoras, dessas 61% fizeram boost, 51% dos casos de tumores T1, tumores inferiores a 2 centímetros, em 29% dos casos axila positiva, 70% dos casos grau 1 ou 2 tumoral, 35% das pacientes fizeram quimioadjuvante, 79% das pacientes fizeram tamoxifeno e 14% delas fizeram a radioterapia de drenagens linfáticas. Ao final desse follow-up médio de 9,3 anos, 76% das pacientes estavam vivas sem recidiva, 2,5% delas vivas com recidiva locorregional, 3,5% vivas com metástase à distância e 17,5% de óbitos. Então, a recidiva locorregional no START-A foi 6,2% geral, hazard ratio para recidiva em relação ao grupo de 50 grays. O grupo de 41,6 grays teve um hazard ratio de 0,91, variando de 0,59 a 1,38. E o grupo de 39 grays teve um hazard ratio para recidiva de 1,18, comparando com o de 50 grays. 1,18, variando de 0,79
a 1,76, e aqui eu chamo a atenção que em ambos os grupos de intervenção, o intervalo cruzou o 1. Então, do ponto de vista estatístico, os grupos foram semelhantes no quesito recidiva loco-regional. Foram 392 mortes, constatando a sobrevida global de 83,5%. A principal causa de morte, que não houve diferença nas causas de morte entre os grupos. Então, a principal causa de morte em todos os grupos foi câncer de mama, com quase 70% dos casos. Não houve diferença em relação à sobrevida global, sobrevida livre de doença ou recidiva à distância, comparando esses grupos. A gente vê isso em gráfico, né? O P não teve significância, a gente vê aqui, eu destaquei de vermelho, as 3 linhas estão aí no gráfico, e não houve diferença estatística no risco cumulativo de recidiva. Sobrevida livre de doença, as linhas praticamente sobrepostas, também sem diferença entre os grupos. Então, o hipofracionamento se mostrou não inferior ao tratamento padrão. Em relação aos efeitos adversos, mais importantes, né, a gente destaca aqui o encolhimento da mama, um pouco mais de 30% dos casos, em todos os grupos. Rigidez da mama, o grupo de 50 grays em 27,1% dos casos, o grupo de 41,6 grays 28,2% dos casos, o grupo de 39 grays 21,6% dos casos. Quando a gente vai avaliar a telangiectasia, o grupo de 39 grays, 3% das pacientes evoluíram com telangiectasia, em comparação a aproximadamente 7% dos outros dois grupos, aqui uma vantagem do grupo de 39 grays. Edema mamário, também o grupo de 39 grays teve menos edema em comparação aos outros dois, 7,3% contra 13,5% do grupo de 50 grays e 11,8% do grupo de 41,6 grays. E nós vemos isso aqui no forest plot, o forest plot da esquerda, comparando 41,6 grays com 50 grays. A gente vê que não houve diferença do ponto de vista de efeitos colaterais. E no forest plot da direita, comparando o grupo 39 grays com o grupo de 50 grays, uma vantagem aqui no que diz respeito ao edema mamário e à telangiectasia. Vantagem para o grupo 39 grays. Agora a gente passa para o START B, total de 2.215 pacientes, idade média de 57 anos, um follow-up médio de 9,9 anos. 92% dos casos cirurgia conservadora, dessas 43% foi indicado boost, 64% dos casos tumores T1, 23% das pacientes tinham axila positiva, então a grande maioria era axila negativa. Quimioterapia adjuvante indicada em 22% dos casos, 87% dos casos utilizaram tamoxifeno, 7% foi indicado radioterapia de drenagens e em 75% grau 1 ou 2 tumoral. Ao final do follow-up, 78,2% das pacientes estavam vivas sem recidiva, 2,3% vivas com recidiva locorregional, 2,8% vivas com metástase à distância e 15,8% de óbitos. A recidiva locorregional foi de 4,3% ao final do follow-up. O hazard ratio para a recidiva em relação ao grupo de 50 grays foi 0,77, variando entre 0,51 e 1,16, né? Ultrapassando aí o 1, então do ponto de vista estatístico não houve diferença entre os grupos no quesito recidiva locorregional. Isso aqui no gráfico. Aparentemente uma tendência de vantagem para o grupo de 40 grays, mas o P 0,21, então do ponto de vista estatístico os grupos são semelhantes. Foram 351 mortes, sobrevida de 84,1%, assim como no START A, a principal causa de morte foi câncer de mama em todos os grupos, 67,2% das vezes. Então houve vantagem do grupo de 40 grays, vantagem inesperada aqui nos quesitos recidiva à distância, sobrevida livre de doença e sobrevida global. Lembro que quando a gente avaliou aqui nos slides passados a recidiva locorregional, os grupos foram semelhantes, mas o grupo de 40 grays teve vantagem aqui na sobrevida global, livre de doença e na recidiva à distância. O gráfico aqui mostra que a linha
né, da sobrevida livre de doenças. A linha verde, que é a linha do grupo de 40 grays, está ali superior, com um P significativo, 0,02. Avaliando aqui na tabela, né, mais uma vez aqui eu ressalto, recidiva local e recidiva locorregional, apesar da vantagem numérica do grupo de 40 grays, o P não foi significativo, então a gente afirma que estatisticamente houve semelhança do ponto de vista de recidiva local e locorregional, mas quando a gente vai para recidiva à distância, vantagem para o grupo de 40 grays, 12,3% versus 16% do grupo de 50 grays, um P significativo. E quando a gente vai ver aqui mortalidade global, 19,2% de mortalidade no grupo de 50 grays e 15,9% do grupo de 40 grays com um P significativo. Em relação aos efeitos colaterais teciduais, o encolhimento da mama foi inferior no grupo de 40 grays, com P significativo, né, 31,2% no grupo de 50 grays, 26,2% no grupo de 40 grays. Do ponto de vista de endurecimento do leito tumoral não houve diferença. Telangiectasia, vantagem para o grupo de 40 grays também, 4,2% versus 5,8%. Edema mamário, 9% das pacientes do grupo de 50 grays e 5,1% do grupo de 40 grays com P significativo. Rigidez de ombro e edema de braço, apesar da vantagem numérica, não houve vantagem estatística, o P ali 0,7 para rigidez de ombro e 0,21 para edema de braço, então semelhança entre os grupos. Isso aqui traduzido no forest plot, a gente vê que encolhimento da mama, edema mamário e telangiectasia, favorável aqui para o grupo de 40 grays. Em uma análise de subgrupo pós-ROC, o hipofracionamento foi eficaz em todos os subgrupos, independente da idade, do tipo de cirurgia, se foi mastectomia ou cirurgia conservadora, se tinha axila positiva ou não, qual o grau tumoral, se fez ou não quimioterapia e se fez ou não boost. Então, em todos esses subgrupos, aqui eu estou considerando tanto o START A quanto o START B, então o hipofracionamento não foi inferior ao tratamento tradicional adjuvante de radioterapia. Então, para a gente finalizar, o START A, que foi aquele estudo que durou 5 semanas, o grupo de intervenção, 41,6 grays em 13 frações, é tão seguro e efetivo quanto o tratamento padrão de 50 grays, com efeitos colaterais semelhantes, né, nessa dosagem de 41,6 grays versus 50 grays. E o START B, o grupo intervenção 40 grays em 15 frações por 3 semanas, teve menos efeitos colaterais, menos encolhimento mamário, menos telangiectasia e menos edema que o grupo de 50 grays. Teve um benefício inesperado de sobrevida global, né? Eu lembro aqui que foi semelhante em controle locorregional, mas teve um benefício em sobrevida global que os próprios autores eles comentam que deve ser por uma proporção de metástase que diferiu após os primeiros anos. Na hora de dividir os grupos estava tudo bem alocado, tudo bem dividido os grupos, mas depois dos primeiros anos apareceu muita metástase no grupo de 50 grays, acabou ocasionando aí uma maior mortalidade no grupo de 50 grays e dando uma vantagem de sobrevida global para o grupo de 40 grays, o grupo do hipofracionamento no START B. E aqui eu chamo a atenção que principalmente essa questão da duração, né? Conseguir a mesma eficácia em 3 semanas, do ponto de vista principalmente populacional, aqui num país como o nosso, no sistema público, com a dificuldade que é fazer adjuvância, radioterapia adjuvância para os pacientes, conseguir economizar, entre aspas, essas 2 semanas, de 5 para 3 semanas, é de uma vantagem assim, absurda e muito importante esse estudo do ponto de vista de conduta realmente. Para a gente finalizar, há algumas observações que foram feitas na discussão do artigo, né, sobre reconstrução mamária imediata, que foi um critério de exclusão. Na opinião dos autores, haveria um controle local semelhante, né, ao grupo de 50 grays, mas a questão é que essa é uma opinião, foi um critério de exclusão de fato. Então, de acordo com esse artigo, não há essa informação sobre a eficácia do hipofracionamento em reconstrução imediata. Tratamento de fossa e axila foram poucos pacientes, então também houve esse questionamento. Os autores dizem que
o 40 Grays em 15 frações é menos agressivo ao plexo braquial do que 50 Grays em 25 frações. E também não houve diferença nos efeitos colaterais de braço e ombro, aquela rigidez de ombro e edema de braço, não houve diferença entre os grupos. E para finalizar aqui o questionamento que o hipofracionamento pode ser pior para o coração, não houve diferença nos efeitos colaterais cardíacos entre o grupo de hipofracionamento e o grupo tradicional de 50 Grays em 25 frações. Então eu vou ficando por aqui, ficou um pouquinho longo, peço desculpa. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.